E aí, meus amigos, tudo tranquilo? Como vocês estão? Sentiram a minha falta? Sentiram falta aqui das resenhas? Se sim, que bom. Se não, compreensível. Era para eu ter colocado aqui vídeo ontem, mas infelizmente, né, não sei como eu consegui esquecer que ontem era quinta-feira e acabei não gravando e não publicando, tá? Mas hoje estamos aí, domingo estaremos de volta. E antes de começar aqui o vídeo de fato, a resenha de fato, eu gostaria aqui de esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas que talvez já tenham surgido na cabeça de vocês ou que vão surgir, né? E apesar de ninguém ter perguntado absolutamente nada, eu vou falar da mesma forma. O que acontece? Alguns autores aqui, eles têm se repetido por alguns motivos. Um desses motivos, né, são três basicamente. É de que eu quero falar de alguns outros autores, mas eu não tenho os exemplares dos livros aqui. E um compromisso que eu tenho justamente aqui com o canal, né, com a ideia que eu tive originalmente, é de falar apenas de autores cujos exemplares, cujos livros eu tenha, até para poder mostrar para vocês e para poder dar, né, algumas dicas de edição, e de edição ou de reimpressão, enfim, esse tipo de coisa. E também para poder, enfim, ter essa questão, né, estética de ter o livro aqui no vídeo. Como, por exemplo, eu quero falar do Kafka, mas eu não tenho a Metamorfose aqui. Eu já li a Metamorfose há mais ou menos uns 10 anos e eu passei o exemplar para frente, eu devo ter dado de presente, ou vendido, enfim. E nesse caso aqui eu não tenho a Metamorfose comigo. Como eu não tenho a Metamorfose comigo, eu não quero fazer, por exemplo, como eu fiz com Shakespeare, que eu falei de Júlio César, mas mostrando um exemplar de um outro livro, só que da mesma coleção, né, na qual eu li o Júlio César. Eu não quero fazer isso de novo. Mesma coisa com Oscar Wilde também, com o retrato de Dorian Gray, enfim, e muitos outros. E também porque alguns desses autores eles têm obras extensas e muito interessantes e muito boas, né? E eu gostaria de trazê-las aqui para vocês, porque, enfim, por exemplo, Shakespeare, Nelson Rodrigues, Dostoiévski, eles vão acabar se repetindo aqui, porque o Shakespeare, por exemplo, tem 38 peças ou 37, qualquer coisa assim. Nelson Rodrigues tem 17 e a obra do Dostoiévski é gigante. Então eu gostaria, né, sem dúvida, de falar de cada um desses livros com vocês, de cada uma dessas peças, os poemas de Shakespeare também. E não gostaria que isso passasse em branco, eles vão se repetir. E o terceiro motivo, que é muito mais, que é bastante mais básico, é o de que eu gosto desses autores. E eu quero que eles estejam aqui, né, apesar dessa repetição, como também vai acontecer futuramente com o Rui Castro também, por exemplo. Tá feita essa pequena explicação de algo que ninguém perguntou e que eu resolvi falar mesmo assim. Vamos aqui ao livro, né? No caso aqui, o livro de hoje é o Andorinha Andorinha, uma coletânea aqui de crônicas do Manuel Bandeira, que são textos organizados e compilados pelo Carlos Drummond de Andrade, seu grande amigo. Inclusive aqui atrás existe aqui, né, a recomendação, né? Isso aqui é a primeira edição do livro, né, da biografia do Manuel Bandeira por Stefan Batio, né, por o Stefan Batio, né, pronunciando ali no romeno mais do romeno mais castiço, né? E eu tenho essa primeira edição aqui, eu já até mostrei para vocês, eu vou fazer resenha dela algum dia, tá? E uma coisa aqui, né, o autor da Manuel Bandeira a gente já conhece muito bem. Esse nasceu aqui a 19 de abril de 1886, esse grande ariano aí de último decanato, de última hora, esse recifense, esse pernambucano, grande pernambucano. Ele morre a 13 de outubro de 1968, aos 82 anos, escritor já consagradíssimo. Manuel Bandeira, a gente sabe, teve uma vida muito complicada, muito trágica, muito difícil. Ele teve tuberculose muito cedo. Graças a essa tuberculose, ele acabou adiando todos os seus planos de ser pai, de ter família. O que, aliás, era muito comum naquele tempo, não era como hoje, que isso era mais ou menos uma opção. Era o caminho mais comum do mundo, já muito cedo as pessoas se casarem, terem muitos filhos, caso tivessem, toda essa fertilidade, toda essa possibilidade de ter vários filhos. E como a Manuel Bandeira não aconteceu, como ele teve tuberculose já no início da idade adulta, ele acabou adiando esses planos, e, enfim, quando essa tuberculose ela já não era mais um perigo, Manuel Bandeira já não tinha mais a possibilidade de formar uma família. E ele também é muito conhecido e conhecidíssimo como poeta. Assim, quem coloca ele como primeiro lugar, né, dentro da história da poesia brasileira, como o nosso maior poeta, como às vezes também colocam Carlos Drummond de Andrade, com toda a justiça, um poeta gigante e que se consagrou muito pela sua poesia e um pouquinho menos pela sua crítica literária.
mas não é tão conhecido pela sua crônica. E aqui nesse livro você vai encontrar, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, mas são centenas de crônicas. E, assim, são crônicas assim, de altíssimo nível, né? São crônicas, inclusive, que até acabei de encontrar aqui, logo aqui no início da edição tem esse desenho aqui, a bico de pena, do Manuel Bandeira. E é um desenho muito bonito, né, inclusive. E o que acontece? Essa coletaria aqui de textos, como eu falei aqui inicialmente, ela foi feita pelo Carlos Drummond de Andrade. E aqui a gente vai encontrar realmente, pelo que eu estou vendo aqui, quase 400 textos do Manuel Bandeira, em que ele vai falar dos mais diversos temas. Ele vai desde a música erudita até a música, até o cinema. Ele vai passar pela literatura, vai passar pela vida literária do Brasil e, logicamente, pela Academia Brasileira de Letras. Inclusive, né, só para dar aqui um exemplinho aqui para vocês, por exemplo, a gente vai ter aqui, né, uma crônica aqui do Manuel Bandeira, falando de Vila Lobos, que aliás é assim, uma bela crônica, belíssima crônica. Tem também ele aqui falando de cinema, vai ter ele aqui falando também, tem uma outra crônica aqui também, em que ele fala da Academia Brasileira de Letras, né, em 1926, né, chama Academia em 1926, e enfim, essas crônicas aqui elas perpassam todos esses assuntos. E o Manuel Bandeira, tanto como um comentador, né, de Vila Lobos, um crítico, digamos assim, de música, quanto como crítico de artes plásticas e artes em geral, como ele falando aqui da vida da Academia Brasileira de Letras, é absolutamente fantástico e assim vale demais a leitura, tá? Inclusive aqui ele fala até de futebol, pelo que eu estou relembrando aqui. Então assim vale demais ler, tá? O Manuel Bandeira é absolutamente fantástico também na sua prosa e assim por vezes ele pode até parecer meio duro, né? meio seco, meio duro, mas assim assim apenas, né, né, o estilo do homem, né? Isso não significa que ele fosse, né, que ele tivesse um azedume, que ele fosse não implacável, nada disso, de forma alguma. Ele é um crítico bastante e um cronista, né, bastante justo, bastante generoso, né, embora rigoroso também, tá? E basicamente, pessoal, é isso que eu tenho a dizer a respeito do Manuel Bandeira como cronista. Daria para dizer, enfim, muito mais, né? Mas isso aqui eu vou deixar para que vocês leiam e tenham acesso. Inclusive não é difícil achar aqui essa primeira edição. Inclusive a minha edição aqui ela está bastante preservadinha, né? Está bem preservada e, né, junto com, por exemplo, a Estrela da Vida Inteira do próprio Manuel Bandeira também, você vai ter como eu posso dizer, uma mostra muito, né, muito vasta do que foi o trabalho do Manuel Bandeira, tanto como cronista quanto como poeta. Você pode ter uma ideia mais profunda de quem foi o Manuel Bandeira, tá? E, enfim, existem mais coisas publicadas dele, mas eu gostaria de trazer, eu queria muito trazer aqui à tona nesse Manuel Bandeira cronista, que não é realmente muito falado, porque o poeta realmente ele acaba, né, se sobressaindo muito, acaba tendo um nome muito maior, um peso muito maior, tá legal? E é basicamente isso, pessoal. Quem gostou, se quiser, pode deixar o like aqui, pode dar aí o seu retorno, o seu feedback. Aqui embaixo também vai ficar aqui o link para o meu Instagram, caso alguém queira me seguir lá, já que lá eu deixo também alguns complementos ao vídeo, algumas erratas. De vez em quando eu faço algumas lives lá, complementando algumas resenhas. E também, né, de vez em quando eu tenho a pretensão de fazer lives com alguns convidados para falar justamente de leituras nossas em comum, ou de leituras da pessoa, né, de fazer como se fosse um bate-papo mesmo, né, a respeito principalmente de literatura. E assim, como eu sou um maluco pela literatura brasileira, um dos poucos, né, esse quase masoquista, né, que também deve ter um foco em literatura brasileira, tá legal? E basicamente é isso, pessoal. Agradeço demais toda a audiência de vocês, todo o carinho, toda a atenção, enfim. Muita gente se inscreveu aqui, né, no meu canal aqui nessa última semana, deu like, visualizou os vídeos, enfim, me ajudando aí a quem sabe logo passar das 1000 visualizações. E é uma grande alegria saber que eu tenho falado para mais de 1000 pessoas e que algumas dessas pessoas aproveitaram o que eu disse de alguma maneira e que tem sido útil e que tem sido
É algo bom, no fim das contas, que né, não agrada só aos meus desejos, algo da minha vaidade, enfim, tem sido útil às outras pessoas também. Tá bom? Domingo tamo aí. Como eu atrasei ontem, vocês sabem que eu costumo começar né, depois aí com vídeos aleatórios a respeito de outros assuntos que não sejam né, resenha, não sejam livros diretamente. E quem sabe eu poste alguma coisa aí amanhã, ou quem sabe até hoje mais tarde. Tá bom? Muito obrigado, viu, pessoal? Um grande abraço. Tchau, tchau.